Olá a todos! Neste segundo dia de devocional de Natal, vamos olhar para a fidelidade de José. E para isso vamos ler Lucas capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria, eles estavam a cumprir o seu dever cívico e foram alistar-se no primeiro recenseamento em Belém, um bocado semelhante aos censos que nós temos nos nossos dias. Estando eles lá, vieram as contrações fortes, rebentaram as águas e Maria deu à luz Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazer luz e esperança. Esperança essa que está acessível a todo aquele que crê na obra de Jesus. No entanto, daqui para a frente, eu quero centrar-me no exemplo de José. Eu lembro-me bem das vezes em que a Maria, minha esposa, e não a Maria, mãe de Jesus, lembro-me bem das alturas e das vezes em que ela me contou que estava grávida. Ambas as gravidezes foram planeadas e, quando chegaram as notícias, eu sabia que as filhas eram minhas. Por outro lado, José não tinha tido relações sexuais com Maria e, do nada, ia ter um bebê. Imaginem a cara dele quando soube. Mas mesmo assim, José foi fiel. E ao ler Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, eu gostaria de destacar 4 aspectos da fidelidade de José. Então, Mateus 1, 18 a 25 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E aqui nós vemos o primeiro aspecto da fidelidade de José. José queria proteger Maria, mas o relato bíblico diz que ele era justo. Agora, de acordo com a lei, José tinha 2 opções. A primeira delas era expor Maria publicamente e ela ser apedrejada, ou deixá-la de forma secreta. José não queria que Maria tivesse a fama de adúltera, nem que fosse apedrejada por isso. Portanto, o objetivo e a intenção do próprio José era preservar o testemunho de Maria. Mas mais importante do que isto, ele é chamado de justo. O que é que significa isto? Significa que José tinha o coração no lugar certo. José temia e amava o Deus vivo e verdadeiro. No entanto, o relato bíblico continua e diz assim no versículo 20: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Repito a primeira parte do versículo 20: enquanto ponderava. José, em segundo lugar, não tomou uma decisão movida por impulso. Ele fez o quê? Ele ponderou. Muitas vezes na nossa vida é necessário parar, ponderar e ouvir a voz de Deus. Quem é que está no leme, no controle das nossas decisões? Será que são os sentimentos? Será que são os impulsos pecaminosos que temos dentro de nós? Ou é a palavra do próprio Deus? Portanto, José esperou, ponderou. E nós vemos e sabemos que Deus fez a sua obra na vida de José. Continua o versículo 20 e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono,
Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. O terceiro aspecto da fidelidade de José é que José cumpriu a vontade de Deus até ao fim. José foi obediente à voz de Deus. Cumpriu tudo o que ele lhe tinha dito. Ele então recebeu a sua mulher, abraçou a missão que Deus tinha para ele e confiou na voz do Altíssimo. Por último, o versículo 25 diz o seguinte: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o seu filho, a quem pôs o nome de Jesus. O quarto e último aspecto da fidelidade de José é que José preservou a pureza e a santidade de ambos. José, visto que ainda não eram casados, manteve a pureza e a santidade do noivado até ao fim. O foco de José era apenas um: ser fiel ao chamado de Deus e aos seus mandamentos. Vimos então a fidelidade de José. E Deus também requer de nós que sejamos fiéis a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo, com a ajuda do seu Santo Espírito. Nas nossas vidas agitadas e atribuladas, que Jesus Cristo seja o centro e não nós. Não há nada melhor do que fazer a sua vontade e vivermos uma vida centrada em Jesus Cristo.